Para falar do Trump é legal, talvez vocês não saibam, bom, a audiência não sabe, eu fui para os Estados Unidos fazer a cobertura das eleições. Então eu passei alguns dias lá, Maneiro. Antes e depois, Legal. para tentar entender, conversar com os americanos na rua, pegar um pulso, né? assistir a televisão lá. Pô, mas você pode assistir daqui. Cara, não é a mesma coisa. Você olhar o noticiário local, você abrir um jornal, você conversar com um cara de uma padaria, você sentar numa mesa e ficar escutando a conversa da mesa ao lado. Pô, mas você faz isso? É falta de educação. Tá bom, mas eu faço isso. Então, para ter essa sensação. Para a gente falar do que o Trump está fazendo, é preciso entender o que aconteceu antes das eleições e durante as eleições. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá no dia das eleições, assistindo às emissoras, a dúvida era de quanto o Trump perderia. Era isso. Ah, são 7 swing states. Será que o Trump vai ganhar algum? Então, existia, por parte da grande maioria da mídia, de muitos analistas, uma sensação de que o Trump perderia. E essa sensação deriva de quê? Do que a gente estava falando antes, da conexão que muita gente perde com a audiência. Você vai se afastando tanto, e as redes sociais têm um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim da história das bolhas, que você começa a conviver numa bolha. Então, por exemplo, eu acho que o Vasco da Gama é um grande clube, porque eu convivo com os meus amigos e parentes que torcem pro Vasco. Então, quando eu me afasto disso, pra mim é um choque sentar aqui e de repente falar, cara, eu acho que o Vasco pode ganhar o Brasileirão. Aí vocês dois vão olhar pro outro e falar, cara, tira esse cara daqui. Eu não sei em que realidade ele tá. Aí quando eu volto pro meu churrasco de domingo, tá todo mundo com a camisa do Vasco. O Vasco quase contratou o Neymar. Essa foi a história que eu escutei. Então, quando vocês começam a rir e estão pensando no íntimo, cara, talvez o Vasco até caia para a Série B. Para mim é um choque. Então, as redes sociais criaram essa bolha e o Trump entendeu isso muito bem. Ele entendeu isso muito bem. Não foi ele o primeiro a entender, o primeiro foi o Obama. Quem é mais velho vai lembrar do Yes We Can. Então o Obama foi o primeiro presidente a ser eleito no mundo das redes sociais. Tanto que quando depois o Trump ganhou, que teve todo aquele escândalo da Cambridge Analytica e tudo mais, um absurdo, o Trump usou os algoritmos. Não, pera lá, cara. O Obama usou muito antes. O Obama foi um gênio digital. Ele foi o primeiro cara no mundo conhecido, no Ocidente pelo menos, a ser eleito com algoritmos e bolhas. E por que eu dei essa volta inteira? Porra, cara, você falou até do Vasco para explicar do que o Trump tá fazendo. Porque o Trump entendeu o que a população queria. E ele, por ser um homem de negócio, também entendeu o seguinte: existem problemas que as pessoas querem que sejam resolvidos, como inflação, só que a resolução do problema não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. Então o sujeito não quer mais pagar o preço do café também nos Estados Unidos. No caso dos ovos, a gripe aviária é diferente, mas os ovos dispararam lá. Mas a inflação também bateu forte e o Trump precisa resolver isso. Como é que você resolve isso? Cara, os Estados Unidos já passou de 100% de dívida PIB. Para você conseguir resolver a dívida PIB americana, você precisa cortar a despesa. Se aqui está subindo, lá o ritmo era totalmente diferente, estava fora de controle. Sei lá, uns 3 ou 4 anos. Ali no meio da pandemia, o controle foi perdido. Então, na minha opinião, parte do pé na porta do Trump é um pouco showman, né? Total. Seja demitido lá, do show dele. E parte é, de alguma forma, resolver hoje o maior problema americano. Os Estados Unidos gastam demais, dá para gastar demais, mas em 5 a 10 anos isso fica insustentável. Então, na minha cabeça, até algumas coisas de cultura woke e outros problemas, o Trump quer resolver realmente, mas na parte do dinheiro, da administração, todas ou quase todas as medidas dele passam por resolver o problema americano no médio e longo prazo. Se você não reduzir o gasto americano, e aí você começa a ver, pô, o Trump tá ali falando merda na Ucrânia, e tá mesmo em alguns aspectos, querendo tirar um pouco das bases na Europa, de subsidiar algumas ações pelo mundo, cortando agências federais americanas. Tudo isso passa por uma trajetória de dívida americana que é totalmente insustentável e insana, né? Eu lembro do cara olhando ali o teto da dívida americana, bateu em 30 trilhões,
congelaram. Aí depois bateu em 31, congelaram. 32, congelaram. 33. Cara, um negócio surreal. Estamos falando de trilhão. Então, eu acho que algumas medidas do Trump são para aplacar um pouco, ou dar uma resposta porque as pessoas querem para a população. Ele entendeu o que as pessoas querem, e aí tem a ver também com o Estado entrando muito na vida e tal. Mas muitas medidas não se parecem com a resolução de um problema econômico, mas no íntimo ele está pensando assim, cara, eu tenho um pepino aqui enorme, que caso eu resolva, daqui a 4, 5 anos vai todo mundo estar falando nisso. Já pensou se o Trump inverte a trajetória da dívida americana, resolve um pouco esse problema? Então eu acredito que possa ser um pouco disso.